Homens e cães, uma milenar amizade. Muito provavelmente o cão seja o animal mais amado pelas pessoas, e aqui no Brasil, o vira-latas caramelo é um símbolo desse prestígio. Mas ainda, infelizmente, existem muitas pessoas que são cruéis com seus pets, os confinando acorrentados em pequenos espaços, criando-os como feras de ataque ou os abandonando sozinhos em algum lugar por aí. Mas infelizmente, e eu quero acreditar nisso, as pessoas que amam seus animais são a grande maioria e fazem de tudo para cuidar bem de seus amigos. E eles, os cães, nos dão a retribuição e carinho em dobro, fidelidade e companheirismo. Consola o coração chegar em casa e vê-los vir nos receber fazendo festa, depois de um dia duro de trabalho. Esse vídeo eu fiz para essas pessoas que amam seus cães e para mim vão gostar desta viagem na história, na milenar parceria de homens e os cães. E se também são amantes da história, se inscrevam nesse canal para levarmos a mais pessoas nosso jeito de ver o passado, o presente, tão importantes ao nosso futuro. No passado longínquo, os lobos, mamíferos do gênero Canídeo, da família Canidae, que inclui as raposas, eram animais grandes e esquivos. E estima-se que surgiram há incríveis 8 milhões de anos atrás. O lobo cinzento é o maior membro remanescente selvagem da família, sendo originário do período Pleistoceno, ou seja, superior a 300 mil anos no passado. Nosso gênero humano, o Homo sapiens sapiens, surgiu há 200 mil anos, descendendo das várias outras espécies hominídeas que habitaram a Terra. E, inclusive, convivemos com algumas outras espécies, como os neandertais. Em nossa saga expansionista desde a África até a Europa e o Oriente Médio, depois Ásia e finalmente as Américas, esbarramos com grupos de lobos. Estima-se de 20 a 40 mil anos atrás. Nesse primeiro contato, nos defendemos de alguns grupos e caçamos estes animais como fonte de alimento. No período neolítico, muitas tribos largaram o nomadismo para se fixar em lugares para assentamento permanente. A agricultura foi aprimorada e a criação de animais foi o passo seguinte: cavalos, bois, porcos e aves. E os lobos foram se aproximando do convívio humano, e nesse ponto nasceu uma interação que originou a futura parceria e amizade. As raças mais antigas. Quando nossos ancestrais abandonaram a vida de caçadores e coletores, passaram à domesticação de vários animais, e os lobos mais mansos que iam se aproximando também fizeram parte deste processo. Na verdade, até tribos nômades começaram a usá-los como ótimos auxiliares no pastoreio de rebanhos, ou para planejar caça e alertar sobre visitantes indesejados à noite. No canto extremo da Ásia, os povos inuites e outros domesticaram o que viria a ser considerado as raças canídeas mais antigas do mundo, como o Shiba Inu, Saluk e o Akita Inu. No Egito Antigo, o faraó Hound é conhecido como o cão faraó e era valorizado por suas habilidades de caça e por sua aparência imponente. No panteão dos deuses antigos egípcios está em destaque Anubis, o guardião dos mortos, com a cabeça negra de lobo que simbolizava o solo fértil do rio Nilo. No Império Romano, os militares treinavam 2 tipos de cães para acampar nas ocupações territoriais e para serem usados nas arenas de gladiadores. Neste caso, destacava-se o Pugnax, que está extinto, o Canis Corso, que tem a reputação de excelente guardião, e o Rottweiler, usado na proteção do gado. Acredita-se que o atual Rottweiler seja o seu descendente. O amigo que vai pro prato. Em tempos difíceis de fome extrema, falha de colheitas, pragas, infelizmente tudo vai pro cardápio. Gatos, ratos, cavalos e sim, cães. Na Europa medieval era costume em tempos de carestia e guerras. Na China, por exemplo,
É hábito de centenas de anos e ainda acontece o triste festival de Yulin, no sul deste país, onde 10.000 cachorros são comidos a cada edição, por incrível que pareça. Para eles é tradição, para nós é barbarismo. Aqui em São Paulo muita gente desconfia de restaurantes chineses e coreanos por conta deste costume. E eu tenho o pé atrás com isso, para falar a verdade. Em 2012 eu li num jornal distribuído no metrô que a vigilância sanitária havia fechado um restaurante coreano no bairro do Brás, aqui em São Paulo, onde servia um ensopado à base de carne canina, isso mesmo, e que era apresentado no cardápio como prato da casa. Cães de guerra. Além do já mencionado canis corso, usado pelos romanos em guerras, os cachorros das raças mais resistentes, rápidas e robustas eram envolvidas em ambientes de conflito de seus tutores humanos. Na Primeira Guerra temos a curiosa história do cãozinho Stubby, adotado ainda filhote pelo soldado americano Robert Conroy em 1917. O cão era um vira-lata, mistura de pitbull e um terrier. Robert foi combater na Europa e levou Stubby consigo, e esse conquistou a simpatia de todos, e os oficiais permitiram que ele ficasse. Stubby foi muito útil em detectar com antecedência ataques alemães com gás. Ele latia muito, então todos já sabiam, colocando as máscaras, e nunca era alarme falso. O cachorrinho, de fato, antecipava aquela névoa mortal. Stubby foi condecorado e se tornou cabo do exército, e certa vez até identificou um espião alemão em plena trincheira americana, isso mesmo. Avançou nele mordendo e só soltou quando os soldados americanos chegaram. Stubby sobreviveu à guerra, falecendo em 1923 enquanto dormia. É possível ver hoje uma estátua sua batendo continência na Universidade de Georgetown. Na Segunda Guerra, um fato triste: cães eram enviados contra tanques alemães com bombas nas costas para explodirem no inimigo. Já os americanos usavam com eficácia cães farejadores de minas, e por isso foram chamados de cães antibombas. Características caninas. A audição é extremamente aguçada. Ele consegue capturar frequências sonoras em dobro de um ser humano saudável. A média de vida de um pet é de 10 a 13 anos, mas pode chegar a 16 anos. Os seres humanos têm suas impressões digitais nos dedos, como distinção de indivíduos. Os cães também, só que no caso deles fica no focinho, e também é exclusivo de cada cachorro. Por que eles uivam? É uma condição que herdaram de seu ancestral, o lobo. Mas não é só isso. Eles usam esse uivo para se comunicar à distância com outros cães. Ele demonstra que sente saudades de alguém com aquele olhar famoso de cão tristonho. Em média, uma fêmea pode gerar 66 filhotes no período de 6 anos. O barulho de trovões, fogos de artifício e chuva incomodam muito nossos amigos caninos, já que sua audição, como eu disse antes, é o dobro da nossa. A visão canina é diferente da nossa. Eles veem o mundo em tons azulados e amarelo. Cachorros sofrem ansiedades e depressão como nós. Eles entendem o que falamos e o nosso humor pelos nossos gestos e associam palavras como seu nome e comandos básicos de treinamento. A média de sono canino é entre 12 e 14 horas por dia. O pequeno cão da raça Pinscher é considerado um dos mais valentes do mundo canino e ele pode ter até 4 tamanhos diferentes. Já o Border Collie é considerado a raça mais inteligente do mundo. O mais veloz é a raça Greyhound, podendo alcançar incríveis 80 km por hora. O bocejo deles é sinal de empatia com você. Cachorros castrados vivem mais que os não castrados.
Cães não podem nem devem tomar banho diariamente. O cãozinho tratado com carinho e bem cuidado será o seu amigo leal pelo resto da vida deles. Eles trabalham mais que muita gente. Com a seleção artificial de diversos cruzamentos entre eles, foram surgindo raças com diferentes características, portes, comportamentos e aptidões, personalidades que os habilitam a nos auxiliar em diversas áreas de trabalho. Dentro desse processo, as características sensoriais, olfato, paladar, audição, tato e inteligência podem e são aproveitados em diversas tarefas. Na Sibéria, o husky siberiano é importantíssimo para a locomoção em regiões geladas e montanhosas. Para resgate em lugares isolados e de difícil acesso, o labrador é indicado pelo seu faro e senso de direção. Esta raça é muito útil como guia de deficientes visuais. O Golden Retriever e o pastor alemão e suas variações são ótimos farejadores, usado por forças públicas de segurança para a procura de drogas ou outras substâncias que se treinem eles a achar. Para o cão patrulha, o pastor alemão, que já era usado pelos alemães das SS nos anos 1930 e 1940, o Rottweiler e o Doberman, usados também para rastrear fugitivos em campos de concentração. Para salvamento, os cães usados por bombeiros para encontrar gente soterrada sob escombros, o Labrador Retriever e o Greyhound são a preferência, pelo seu faro apuradíssimo. Para apoio emocional serve qualquer cãozinho que tenha o temperamento ideal, boa socialização e o correto treinamento. O cão pastor, muito importante através dos séculos em povos criadores de rebanhos como vacas, ovelhas e cavalos, aprendiam a guiá-los e evitar que se perdessem indivíduos desgarrados. Ainda comum nas fazendas daqui do Brasil e do mundo. As raças tradicionais pastoras são o Collie, o pastor belga, o English Sheepdog e o australiano Sheephound. O melhor amigo do homem. Estima-se que atualmente o número total de cachorros pelo mundo esteja na faixa de 700 milhões a 1,6 bilhão de animais, sendo que desses, 68 milhões vivendo aqui no Brasil, segundo dados do Euromonitor de 2022. Números são apenas estatísticas frias. O que é bastante perceptível é que nos últimos 30 anos o mercado de itens de higiene, alimentar e médico para nossos pets se desenvolveu muito, haja visto que hoje é comum alimentarmos eles com ração, coisa que em minha época de garoto era inacessível para a gente. Só quem tinha condições financeiras melhores poderiam obter esse tipo de produto. Se a vida e o tratamento a eles melhorar, a obesidade em nossos cães é cada vez mais comum e serve de alerta. Antigamente, tinha a carrocinha que capturava os cães de rua para pôr um fim neles. Hoje, há mais apoio, há mais abrigos para que nossos amigos órfãos encontrem um tutor. E apesar das crueldades perdurarem, eu pessoalmente vejo uma melhora na consciência no trato de nossos bichos e do cão, reputado como o melhor amigo do homem. Olá, gente, tudo bem? Então, esse foi o vídeo sobre os cachorros, né? Sobre essa amizade aí de milênios, né? E até hoje eu lembro do meu cachorrinho na época de infância e adolescência. O nome dele era Rossi, né? Era um mestiço. Eu não sei o porquê do nome. O porquê do nome eu não lembro, mas eu lembro muito bem do cachorrinho. E ele viveu apenas 5 anos, né? Porque na época a gente não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje, né? Não alimentava eles com ração, que era caríssima, não tinha esses cuidados médicos aí veterinários que já é mais acessível, né? Os produtos para os pets, e tudo isso não existia.
então a vida deles era bem encurtada por causa disso. E espero que vocês tenham gostado aí, né, deste vídeo. E o próximo vídeo, se eu fiz para os cães, né, em homenagem aos cães, tenho que fazer para os gatos. Aos amantes dos gatos, vai ser o próximo vídeo, né? Eu que tenho uma gata, né? Inclusive ela está aqui agora, Shakira, está prenha, né? Então é isso. Agradeço para quem chegou aqui e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!